substituto de conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro, e ainda a Procuradora do Ministério Público de Contas, Célia Moro Cansu, declara aberta a 12ª sessão ordinária da 2ª Câmara de 2016. Ausente o conselheiro Nestor Batista por motivo de participação em evento externo. Ausente também o conselheiro substituto Cláudio Canha por motivo justificado, ficando convocado para a composição de quórum o conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro. Submeto a ata número 11 de 30 de março de 2016 para homologação. Homologada. Conforme previsto no artigo 436(2) do Regimento Interno, concedo oportunidade para as comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio. Senhor presidente, apenas para comunicar o sobrestamento do processo 25.950.012 na Diretoria de Análise de Transferências, também o 3.201.09.16 na Diretoria de Controle de Atos Pessoal. E também gostaria de comunicar a devolução dos processos 67.532.715, município de Cambé, da pauta do conselheiro Nestor Batista, e 34.339.711, município de Boa Vista Aparecida, pauta do auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Tiago. Senhor presidente, para comunicar sobrestamentos de processos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, os processos 657.955/2010, 757.84/2013, aguardando decisão na uniformização de jurisprudência, 938.59015, o processo 194.993/16 até apreciação da admissão da servidora, processo 71.60014 até decisão na inativação do servidor, e os processos 461.04413, 367.98613, 224.220 e 13, até a decisão das admissões iniciais. Solicito a inclusão em pauta de certidão liberatória 25.173.3/2016, interessado Hospital Maternidade Imaculada Conceição. E comunico também sobrestamentos junto à Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, os protocolos 196.775/16, 156.803/16, 537.275/2010. Os dois primeiros são atos sujeitos a registro, depende ainda de admissão ainda não julgada. Este último é a inativação do serventuário da Justiça, que é objeto de prejulgado ainda em trâmite. Junto à Diretoria de Análise de Transferência, a prestação de contas 904.4913, que depende ainda de questões analisadas em relatório de diretoria ainda não julgada. Junto à Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, os protocolos 180.780/2016, e admissão complementar de processo principal ainda não julgado, 691.464/2014, aposentadoria de admissão ainda também não julgada, 144.970/2016, ato de pensão, que depende ainda de admissão do processo principal ainda em trâmite. E três processos que dependem de uniformização de jurisprudência, que seriam os números 189.562/2015, 110.166.0/2014 e 101.309.8/2015. Passo a palavra ao conselheiro Fábio Camargo para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais membros que compõem essa segunda Câmara, processo 337.93410, admissão de pessoal, José Vitorino Prestes. Verso o presente processo das admissões de pessoal para o provimento de cargos em diversas áreas de nível técnico e superior, mediante a realização pelo município de Pinhão de concurso público regido pelo edital 01/2009. Preliminarmente, a Diretoria de Controles de Ato de Pessoal solicitou diligência à origem para esclarecimentos relacionados com ausência de prova de títulos para cargo de professor, falta de pessoal qualificado na empresa contratada para elaboração da prova relacionada a algumas áreas ofertadas, comprovação de qualificação dos membros da comissão do concurso, declaração de que os responsáveis pela condução administrativa do certame não são cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau dos candidatos inscritos,
o servidor que assina como controlador interno é ocupante do cargo de digitador. E justificativa de acúmulo de cargo pelo servidor Márcio Luciano Martins. Exercido o contraditório, a diretoria de controle de ato pessoal, por meio de parecer, manifestou-se pelo registro das admissões constantes do processo e, diante da constatação de parentesco de candidatos com membros da comissão responsável pela condução do certame, sugeriu a aplicação de multa prevista no artigo 87.4b da Lei Complementar 103/2005, uma vez que a Instrução Normativa 44/2010 não faz distinção entre membros titulares e suplentes quanto mencionado a declaração de parentesco. O Ministério Público de Contas, através de parecer, opinou pelo registro dos atos em análise, com exceção do ato de ingresso do senhor Lisandro Vargas de Lima, com a adoção de diversas providências. Quanto ao grau de parentesco mencionado pela unidade técnica, cabe destacar que o candidato Lisandro Vargas Lima, sobrinho de Ivoneide Oliveira Lima, membro suplente da comissão do concurso, chegou a tomar posse no cargo para o qual foi aprovado, mas posteriormente pediu exoneração. No que se refere ao candidato Hélio Yasuoka, irmão de Elisa Yasuoka, membro suplente da comissão do concurso, embora tenha sido aprovado no concurso, não foi convocado para assumir o cargo em razão do vencimento do prazo de validade do concurso em 2014. Considerando que cabia ao gestor municipal zelar pela lisura do certame, há de lhe ser imputada a responsabilização pela irregularidade decorrente da inobservância do artigo 5º, inciso 8º da Instrução Normativa 44/10. Em relação ao controlador interno, o município regularizou a situação, nomeando para o cargo servidor efetivo com qualificação técnica necessária para o desempenho do cargo. Voto, senhor presidente, pelo registro das admissões constantes do processo do edital 01/2009 e pela negativa de registro do ato de Lisandro Vargas de Lima, em razão do grau de parentesco com membro da comissão organizadora do concurso público. Determino ainda a imposição de multa administrativa do artigo 87.4b da Lei Complementar 103/2005 ao senhor José Vitorino Prestes, em razão da existência de parentesco entre candidatos e membros da comissão do concurso. Ao município de Pinhão, que na realização de futuros certames para a admissão de profissionais da educação escolar, observe a regra contida no artigo 206.5 da Constituição Federal, mediante a realização de concurso público de provas e títulos. A expedição de advertência à assessoria em organização de concursos públicos limitada, para que na admissão de profissionais da educação escolar é obrigatória a realização de concurso público de provas e títulos nos termos do artigo 206.5 da Constituição Federal. Deixo de acatar a recomendação do Ministério Público de Contas para que seja expedida a determinação ao município a fim de que encaminhe ao Poder Legislativo o projeto de lei alterando o Estatuto do Magistério, por entender que tal determinação fere o princípio constitucional da separação dos poderes. Também deixo de acatar a recomendação para instauração de tomada de contas extraordinária, haja vista que o município nomeou para a função de controlador interno servidor com nível superior para o exercício do cargo. É o voto, senhor presidente. Tem discussão? Senhor presidente, eu não consigo aqui abrir o parecer do Ministério Público. Solicito apenas um esclarecimento. Vossa Excelência mencionou que havia a sugestão do Ministério Público de abrir uma tomada de contas e também... na realidade, o Ministério Público sugeriu diversas providências. Aplicação de multa administrativa prevista no artigo 87.4b, expedição de determinação com fixação de prazo ao atual prefeito municipal a fim de encaminhar ao Poder Legislativo o projeto alterando os termos do Estatuto do Magistério atualmente em vigor, que tornou facultativa a avaliação de títulos no concurso de ingressos profissionais do Magistério, determina ao município de Pinhão que na realização de futuros certames para admissão de profissionais do magistério, incluindo-se o educador infantil, observe-se regra contida no artigo 16.5, expedir advertência à empresa, instaurar tomada de contas extraordinária, em face do senhor José Vitorino Prestes e o senhor Cirolei Ferreira Machado, assegurando o exercício do contraditório da ampla defesa, tendo em vista a configuração do ato ilegítimo. Encerrada a discussão, está em votação. Aprovado. Senhor presidente, processo 165.305.13, prestação de contas do prefeito municipal Loreno Bernardo Tolardo.
Trata-se os autos da prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Quatro Barras, de responsabilidade do senhor Loreno Bernardo Tolardo, referente ao exercício financeiro de 2012. A Diretoria de Contas Municipais, através da instrução, manifestou-se pela irregularidade das contas em razão do resultado deficitário nas fontes não vinculadas de 1,10%. O Ministério Público de Contas, através de parecer, acompanha a unidade técnica, manifestando-se pela irregularidade. Considerando os precedentes desse tribunal, se firmaram no sentido da possibilidade de ressalvas quando o aludido déficit não ultrapassar 5% da receita da fonte livre, entendo passível de ressalva a irregularidade apontada na instrução processual. Portanto, senhor presidente, voto pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas, ressalvando o resultado deficitário das fontes não vinculadas em 1,10%. Está em discussão. Aprovado. Processo 103.912, município de Laranjal. A Diretoria de Contas Municipais foi pela irregularidade em virtude da falta de aporte para o regime próprio de Previdência Social, com aplicação de multa prevista pelo artigo 87.3 e no parágrafo 4º do mesmo artigo da Lei Complementar 113 de 2005. O Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas diante das seguintes impropriedades: falta de aporte para o regime próprio de Previdência Social, controle interno e o cargo de contador do município em desconformidade com o pró-julgado número 6 deste tribunal, com aplicação de multa prevista no artigo 87.3F e 5A da Lei Complementar 103 de 2005. Voto, senhor presidente, pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor João Ellington Dutra, prefeito do município de Laranjal, exercício financeiro 2011, com base no disposto do artigo 16.2 da Lei Complementar 103 de 2005, ressalvando o cargo de contador do município exercido de forma terceirizada pela senhora Adriana Colito e a falta de aporte no Fundo de Previdência Social. Aplico multa prevista no artigo 87.4e da Lei Complementar Estadual 113.5 ao senhor José Ellington Dutra pela falta de aporte complementar ao regime próprio de Previdência Social destinado a reduzir o déficit técnico atuarial, senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente, senhor presidente, essa é uma matéria que há muito tempo eu não tenho visto. É a questão de que, me parece, e corrija o senhor relator se eu estiver errado, é aquela situação em que é feito um cálculo atuarial naquele exercício e ele indica que haveria um déficit. Perfeito. E, então, deveria haver um aporte adicional de recursos para esse fundo, visando corrigir esse déficit atuarial. Me parece aí, senhor presidente, que o tribunal teve, em determinado momento, um posicionamento pela irregularidade em razão dessa circunstância. O que eu sempre procuro pensar e verificar é se a questão temporal dessa, tanto do cálculo atuarial quanto o momento em que, digamos, seria razoável que passasse a ser feito um aporte maior, visando corrigir esse desequilíbrio das contas da Previdência. Então, senhor presidente, com essas considerações, eu sei que o relator apresenta um voto pela regularidade com ressalva e aplicação da multa por conta disso. Mas aí me parece que ou talvez fosse o caso de irregularidade ou talvez fosse o caso de não aplicação da multa. Então, diante dessa dúvida, eu vou solicitar a vista desse processo. Não havendo oposição, vistas concedidas. Senhor presidente, por fim, processo 202.029.12, prestação de contas, prefeito municipal Osmar Hickley, município de Carambeí. É o processo de prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Carambeí, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Osmar Hickley. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva, recomendação e aplicação de multa. O Ministério Público de Contas opinou pela regularidade com ressalva. Voto, senhor presidente, pela emissão de parecer prévio recomendando o julgamento pela regularidade das contas com ressalva, recomendação e aplicação da multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103 de 2005 ao senhor Osmar Hickley. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço, era o que eu tinha em pauta. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro.
Obrigado, senhor presidente. Tenho um ato de inativação, processo 100-10 de 2012. Trata-se de aposentadoria por invalidez concedida com proventos proporcionais à servidora Gisele Milício Cardoso, no cargo de profissional do magistério do município de Curitiba. Nesse processo, senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora, foi levantado uma questão referente ao momento, aquela questão que inclusive já está sendo rediscutida por conta de uma nova decisão no Tribunal de Contas da União, relativa ao momento em que seria aplicada a proporcionalidade sobre o valor da média apurada. Ao final, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela negativa de registro, por considerar necessária a revisão dos cálculos dos proventos, aplicando-se primeiramente a proporcionalidade sobre o valor da média, para somente após isso se comparar o montante obtido com a última remuneração, utilizando-se o menor dos dois valores para a aposentadoria. Já o Ministério Público de Contas opina pela legalidade de registro, aduzindo que os proventos proporcionais foram calculados com base na remuneração do cargo efetivo da servidora, pois inferior à média salarial apurada. Então, senhor presidente, com fundamento no parecer do Ministério Público, que eu encampo, eu entendo que não é necessário nesse processo o sobrestamento e o mérito pode ser resolvido em favor do ato que está sendo submetido a exame, tendo em vista que essa questão, no caso tratado, não altera o valor calculado dos proventos, conforme aduz o Ministério Público. Então, a proposta é pela legalidade de registro desse ato. Está em discussão? Aprovado. Tenho o processo 113-3694-2014, também é uma aposentadoria por invalidez, nesse caso concedida com proventos integrais ao servidor Brasilino Antônio de Oliveira, no cargo de assistente operacional do município de Rio Azul. Nesse processo, o que ficou como pendência, ao final, é a questão de que o laudo pericial que foi apresentado não foi assinado por 3 peritos, mas por apenas um médico perito. O Fundo Previdenciário do município de Rio Azul apresentou justificativa, noticiando que o fundo dispõe de um convênio, tem um convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde de Irati para a realização de perícia, sendo que este consórcio, desde 2003, dispõe de apenas um médico perito. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina conclusivamente pela legalidade de registro do ato de inativação, enquanto que o Ministério Público de Contas opina pela negativa de registro, considerando que não foi atendido os requisitos da Instrução Normativa 98/2014 desse Tribunal, que exige a formalização do documento de acordo com o modelo contido em seu anexo 3º, que assinala a necessidade de avaliação do segurado por uma junta médica composta por, no mínimo, 3 profissionais. Segundo o parecer do Ministério Público, diante da situação narrada, seria a responsabilidade do município buscar outros meios para viabilizar a correta elaboração de perícias por junta médica em seus segurados, sendo certo que o documento apresentado não foi emitido nos padrões exigidos por essa Corte, não havendo como definir, inclusive, o motivo da concessão dos proventos de modo integral, já que não se indicou qual o fundamento legal em que a moléstia se enquadra, não havendo sido esclarecido se teve origem no exercício das atividades profissionais. Eu entendo, conforme a unidade técnica, que o ato deve ser registrado. Entendo que a subscrição de laudo pericial por 3 médicos peritos, embora desejável, não configura a condição de validade do ato de inativação, e refiro que no texto dessa instrução normativa, 98 de 2014, que é mencionada pelo Ministério Público de Contas, não consta que seria obrigatório que 3 médicos peritos subscrevessem o laudo. Na verdade, consta do modelo, mas não consta do texto. E, ainda assim, seria duvidoso que essa instrução
pudesse estabelecer essa exigência. E, em relação ao fundamento legal com proventos integrais, eu vejo que no parecer jurídico da Procuradoria Municipal consta o esclarecimento quanto ao que foi levantado pelo Ministério Público, a Lei 308/2005, que estabelece, então, os parâmetros necessários para que se considere que a concessão com proventos integrais está amparada em lei local. Então, com essas observações, senhor presidente, a proposta é pela legalidade de registro da inativação. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho o processo que me foi devolvido nessa data pelo conselheiro Fábio Camargo, é o 343997/2011, solicito que fique adiado. E a pauta está atendida. A presidência agradece a Vossa Excelência para cumprir a sua pauta, inicia pela pauta ordinária, tomada em consideração ordinária 816.035/2013, município de Antonina. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desse processo. Não havendo oposição, vistas concedidas. Tenho pedido de certidão liberatória 251.733/2016, requerido pelo Hospital e Maternidade Imaculada Conceição. Diretoria de Análise de Transferência indica a inexistência de óbitos, é o diferendo do pedido. Todavia, a Diretoria de Execuções, em sua informação, destaca a pendência de julgado da primeira Câmara, que determinou restituição parcial de recurso. E também, neste mesmo protocolado, há uma informação de que o conselheiro relator deferiu o parcelamento da dívida, deferiu não, teve ciência do parcelamento requerido pela entidade e deferido. Todavia, também informa a DEX que o prazo de comprovação do cumprimento desses parcelamentos se expirou em 15 de fevereiro de 2016, que não foi atendido, não foi encaminhado pela interessada, razão pela qual, propósito de voto, acompanhando o parecer ministerial com base na informação da Diretoria de Execuções, é pelo indeferimento. Em discussão, aprovado. A presidência informa que não tem processo na pauta mais, em função das férias interrompidas e a falta de tempo para inclusão em pauta. E agradece a atenção de todos. Antes, porém, deixo livre a palavra. Declaro encerrada a sessão.